Olá, nossas saudações a todos vocês. Vamos abordar hoje as tendências e perspectivas para a produção para o comércio global de carne bovina em 2022. A produção global de carne bovina deve crescer pouco, 1% em 2022, basicamente com expansões previstas para Austrália, Brasil, Índia e México. Lembrando que a Índia colabora na oferta de carne bubalina, que na estatística global é somada à carne bovina. O maior crescimento deve acontecer na Austrália, um crescimento de 12% na produção, em função de melhoria das condições de pastagens e também de recuperação de parte do rebanho. No Brasil também esperamos um aumento de 4% na produção de carne bovina em 2022, para 9,5 milhões de toneladas em 2021, crescendo para 9,85 milhões de toneladas em 2022. Isso confirmado, manterá o Brasil como o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, atrás dos Estados Unidos. A produção da Índia, que no caso é de carne de búfalos, deve crescer 4% em 2022, continuando a recuperação e voltando aos níveis pré-pandemia, né, antes da pandemia de Covid-19. Recuos de produção esperados para Estados Unidos e União Europeia, Canadá também, 3% no Canadá, 1% nos Estados Unidos, 1% na Europa. Nos Estados Unidos, a produção deve diminuir em 1% em função de uma contração do tamanho de rebanho. E na União Europeia, a falta de lucratividade do setor também deve levar a menor produção de carne bovina. Já as exportações globais de carne bovina em 2022 devem crescer 3%, uma demanda internacional firme, principalmente no leste asiático, né? A recuperação da oferta da Austrália, também maior volume de exportações por parte do Brasil e demanda firme, deve estimular os embarques australianos e brasileiros. A oferta restrita na Nova Zelândia e também nos países do Mercosul, incluindo Paraguai, Uruguai e Argentina, que vão ficar com exportações limitadas, e isso vai abrir mercado para países como o Brasil e Austrália. Vamos ver então nos próximos 3 gráficos a situação dos mercados globais. No gráfico número 1 que estamos vendo na tela estão as exportações globais por país, as projeções para 2022. O Brasil, então, líder de mercado, com 22% de share global, seguido pelos Estados Unidos em segundo lugar, a Índia em terceiro, lembrando que é aqui basicamente carne bubalina, né? A Austrália em quarto e a Argentina permanece ainda em quinto. No gráfico de número 2, a gente observa as importações globais de carne bovina e aí, de novo, mantendo-se a liderança da China, que já está absorvendo quase 1/3 de todo o comércio global internacional, e a projeção para 2022 é que as exportações da China vão continuar crescendo, com projeção de expansão de 4% para um recorde de 3,15 milhões de toneladas. No gráfico de número 3, o comparativo de exportação entre os maiores players globais em termos de comércio mundial. Na linha verde, o Brasil, que vem mantendo um crescimento sustentado nos últimos anos, né? Em segundo lugar, praticamente empatados os Estados Unidos e a Austrália, depois em quarto lugar a Argentina, em quinto Nova Zelândia, depois Canadá, Uruguai e Paraguai. Lembrando que o rebanho dos Estados Unidos ele continua no processo de contração, né? Com uma oferta menor de gado pronto para abate, e as exportações norte-americanas em 2022 devem recuar 4%. Em 2022, os Estados Unidos devem continuar sendo o maior produtor mundial de carne bovina e o segundo maior exportador atrás do Brasil. Mas tem um detalhe bastante importante. Em 2022, as importações de carne bovina pelos Estados Unidos, elas estão previstas em 1.560.000 toneladas equivalente carcaça. Elas devem ultrapassar as exportações, ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos não é um exportador líquido de carne bovina, compra mais do que exporta. E neste gráfico número 4, que nós vamos ver na tela, nós vamos avaliar exatamente essa situação do mercado norte-americano. Nas barras vermelhas, as importações de carne bovina, e nas barras azuis, exportações. E o que nós estamos vendo aí, né, esse ano de 2022, a projeção é de que os Estados Unidos importem mais carne bovina do que exportem.
coisa que já aconteceu também em 2020, em 2019, 2017, 2016, ou seja, é um país que basicamente tem um equilíbrio entre exportação e importação, ao contrário do Brasil, que praticamente somente exporta e importa muito pouco de carne bovina. Essas são as grandes diferenças dos dois principais exportadores globais. Ficamos por aqui e nos veremos na próxima semana.